A Bíblia nos apresenta mulheres cuja fé se revela não apenas em palavras, mas em ações concretas, mesmo diante da escassez. Uma dessas histórias é a da viúva ofertante, que deu tudo o que tinha no templo, apesar de sua pobreza, ganhando o elogio de Jesus por sua fé e coragem. Marcos 12, 41 a 44. Essa mulher representa muito mais do que uma simples ação de generosidade. Ela simboliza coragem, entrega, fé e resiliência emocional. Ela nos ensina que a verdadeira oferta não está na quantidade, mas na qualidade do coração que entrega. E olhando ele, viu a viúva que lançava no gasofilácio 2 pequenas moedas e disse: Em verdade vos digo que esta viúva colocou mais do que todos os que lançaram no tesouro. Marcos 12, 42 a 43. A profundidade dessa história vai muito além de um ato financeiro. Ela nos convida a refletir sobre como lidamos com nossas perdas, medos e inseguranças, especialmente quando a vida nos deixa em situações de vulnerabilidade. A mulher viúva, ofertante, vivia em um mundo que já a marginalizava. Ela era viúva, portanto excluída socialmente, sem segurança financeira ou proteção familiar. Ela era pobre, vivendo com o mínimo, mas escolheu dar tudo o que possuía. Esse ato nos lembra que muitas mulheres hoje vivem situações de dor e desamparo, perda de emprego ou estabilidade financeira, término de relacionamentos ou solidão, doenças, crises familiares ou emocionais. Ela nos ensina que, mesmo na escassez, podemos escolher a generosidade, mesmo que pareça impossível. A fé verdadeira não depende do que temos, mas do que estamos dispostas a oferecer com amor e confiança em Deus. Não olhe para a quantidade, mas para o coração que dá. A decisão de dar tudo, mesmo na pobreza, demonstra uma confiança radical no cuidado de Deus. Essa mulher nos ensina que o ato de entregar é também um ato de coragem emocional, porque exige enfrentar o medo da perda e a insegurança do futuro. Do ponto de vista emocional, a viúva ofertante nos mostra 3 lições poderosas para mulheres de hoje. 1. A coragem de arriscar a própria segurança. A mulher ofertante arriscou o pouco que tinha. Ela nos ensina que a verdadeira fé envolve sair da zona de conforto emocional e espiritual, confiando que Deus supre todas as necessidades. Muitas mulheres vivem presas à insegurança, temendo perder o pouco que têm. Mas a coragem da viúva nos lembra que o medo não deve determinar nossas decisões de fé. Segundo, a força na vulnerabilidade. Ser viúva significava viver em vulnerabilidade extrema. Mas, em vez de se esconder ou se envergonhar, ela transformou sua fragilidade em ato de fé. Existe uma força única em reconhecer nossa vulnerabilidade e, ainda assim, colocar nossa confiança em Deus. 3. O poder do coração na oferta. O gesto da viúva foi mais significativo que o de todos os ricos que deram grandes quantias. Isso revela que o valor de uma ação não está na medida externa, mas no amor, intenção e fé que a motivam. Psicologicamente, isso ensina que a autoestima e o sentido de propósito não dependem do que temos, mas de como escolhemos agir e acreditar. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, aumenta a minha fé. Declare que você confia em Deus mesmo quando tudo parece insuficiente. Compartilhe este vídeo com outra mulher que precisa lembrar que o pouco entregue com fé é mais valioso que tudo entregue sem amor. Quando olhamos para a viúva ofertante, percebemos que dar não é apenas um ato físico, mas também uma prática de autoconsciência e disciplina emocional. Ela não deu por obrigação, mas porque sua fé a guiava, mesmo quando o coração poderia ter pedido cautela. E todos lançavam no tesouro, ofertando do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha. Essa mulher nos desafia a refletir sobre: quais são os medos que nos impedem de confiar plenamente em Deus? Quais recursos, talentos ou dons temos que ainda não entregamos porque temos medo de escassez? Como podemos transformar dor e medo em atos de coragem e fé? Para mulheres que enfrentam crises emocionais, financeiras ou relacionais, a lição é clara. A entrega total a Deus é o caminho para experimentar a verdadeira provisão e paz interior. O ato da viúva ofertante é um exemplo clássico de resiliência emocional. Ela transformou sua dor, a perda do esposo, a insegurança e a pobreza, em propósito e testemunho. Mulheres ao redor do mundo podem se identificar com essa dor, sentir-se invisível ou subestimada, viver desafios que parecem impossíveis de superar, lidar com perdas que mexem com a autoestima e a esperança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Salmos 23, 1. Quando nos inspiramos na fé da viúva, entendemos que a escassez não é um limite, mas um espaço para Deus agir milagrosamente. A Bíblia nos mostra que Deus honra aqueles que dão de coração, mesmo quando a entrega parece pequena ou insuficiente. O ato da viúva foi um gesto de coragem emocional, fé e confiança absoluta, lembrando que a força não está no que temos, mas em quem confiamos. O gesto da viúva desafia a lógica humana. Ela podia pensar em si mesma e conservar suas moedas. Ela podia sentir medo do futuro e se proteger, mas decidiu confiar que Deus proveria, mesmo sem garantias visíveis. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, 5. Essa atitude nos ensina que a fé verdadeira é uma escolha ativa, não apenas um sentimento passivo. Mesmo quando tudo parece escasso, a fé nos convida a agir com coragem, a dar com o coração aberto e a esperar no cuidado divino. Psicologicamente, a história da viúva ofertante nos mostra que a dor e a escassez podem ser caminhos para a gratidão. Quando damos de coração, reconhecemos que tudo o que temos é dom de Deus. Quando enfrentamos perdas, aprendemos a valorizar o que permanece. Quando confiamos no invisível, descobrimos que a provisão divina supera a escassez humana. Mulheres que vivem situações de vulnerabilidade podem transformar a dor em aprendizado, a perda em fé e a escassez em generosidade. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Lucas 6,38. A viúva ofertante nos lembra que resiliência emocional e espiritual andam juntas. 1. Ela enfrentou o medo. Medo de não ter para si mesma, medo da escassez. 2. Ela transformou a dor em coragem. A perda do esposo não a impediu de confiar em Deus. 3. Ela deu o melhor de si. O pouco que tinha tornou-se grande diante dos olhos de Deus. 4. Ela recebeu reconhecimento divino. Jesus a elogiou publicamente, mostrando que a fé silenciosa é vista por Deus. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Salmos 94, 11. O reconhecimento humano pode falhar, mas o reconhecimento divino nunca falha. Hoje, a história da viúva ofertante fala com mulheres em todas as nações. Para a mãe que luta para sustentar a família, sua dedicação e fé não passam despercebidas. Para a mulher que enfrenta solidão ou perda, sua entrega emocional e espiritual é poderosa. Para aquelas em crise financeira ou emocional, mesmo o pouco que você oferece de coração pode gerar milagres. A viúva nos lembra que o valor da oferta não está na quantidade, mas na fé que a sustenta. Cada ato de amor, cada oração, cada gesto de generosidade é registrado nos céus e transforma a vida de quem dá e de quem recebe. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 18. Curta, compartilhe e inscreva-se para receber mais palavras que fortalecem o coração e inspiram fé. Lembre-se, Deus vê cada ato de coragem e fé, mesmo aqueles que parecem pequenos ou invisíveis para o mundo. A viúva ofertante nos ensina que a verdadeira riqueza não está naquilo que possuímos, mas naquilo que damos com fé. Ela transformou sua escassez em testemunho, sua dor em coragem e sua entrega em legado eterno. A história da viúva ofertante não termina com o elogio de Jesus. Ela continua ecoando nas vidas de mulheres que enfrentam escassez, dor e solidão, mostrando que o que parece pouco para o mundo pode ser grande diante de Deus. Essa mulher não tinha segurança, não tinha prestígio, nem riqueza. Ela tinha fé e coragem, e isso foi suficiente para transformar sua vida e o mundo ao redor. O Senhor não olha para o que é grande aos olhos do mundo, mas para a entrega do coração. Ela nos ensina que a verdadeira riqueza começa dentro de nós, no lugar onde cultivamos fé, coragem e gratidão. Quando enfrentamos perdas ou inseguranças, é natural sentir medo ou desânimo. A viúva nos mostra que a escassez é um espelho da alma, que revela nossa verdadeira confiança. Será que confiamos mais naquilo que possuímos ou no Deus que provê? Será que nosso valor está no que temos ou naquilo que somos diante dele? Dar tudo o que temos, mesmo quando o mundo diz que é pouco, é um ato de coragem e fé. É quando nossa alma aprende que o amor de Deus não se mede pelo tamanho da oferta, mas pela pureza do coração. Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. 1 de Coríntios 13:3. O amor que move a viúva a entregar suas 2 pequenas moedas é o mesmo que nos inspira hoje.
A fé que se manifesta em ação e que desafia a lógica humana. A viúva enfrentou a possibilidade de perder o pouco que possuía. Ela poderia ter hesitado, preservado suas moedas, ou se deixado paralisar pelo medo do futuro, mas ela decidiu agir, confiando que Deus não abandona quem se entrega de coração. Essa coragem emocional é algo que todas as mulheres podem cultivar. Permanecer fiéis aos valores, mesmo quando a sociedade ou a circunstância nos desencoraja. Transformar medo em fé. Escolher agir mesmo quando o resultado é incerto. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Cada ato de fé fortalece o coração e cria uma história de vitória, mesmo quando o mundo vê apenas escassez. A viúva não deu por obrigação, ela deu como expressão de sua fé e confiança em Deus. Ela nos mostra que a dor e a perda podem ser transformadas em propósito e legado. Mulheres que enfrentam dificuldades emocionais ou financeiras podem aprender com ela. A dor não é um obstáculo para a generosidade, mas um catalisador de fé. A perda não determina o valor de nossa vida, mas a entrega de nosso coração a Deus. A vulnerabilidade não é fraqueza, mas um canal de força e graça. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem vigor. Isaías 40:29. Quando escolhemos entregar o que temos, mesmo sendo pouco, nos tornamos instrumentos de transformação, para nós mesmas e para o mundo ao redor. O milagre da viúva não foi apenas a aprovação de Jesus, foi a transformação interna que a fé proporciona. Ela nos ensina que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas na fé que cultivamos e na coragem de agir com amor. Essa fé transcende todas as circunstâncias: escassez financeira, dor emocional, solidão ou rejeição, medo do futuro. Quando nossa fé é maior que nossa dúvida, Deus move o impossível. Tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. E é justamente isso que a história da viúva ofertante nos lembra. Mesmo com pouco, podemos fazer muito. Mesmo na dor, podemos gerar transformação. Mesmo no silêncio, nossa fé é vista e recompensada por Deus. Mulher, onde quer que você esteja, saiba que sua fé é valiosa. Mesmo quando ninguém vê suas lutas, Deus enxerga cada gesto de coragem e cada ato de fé silencioso. A viúva nos ensina que 1. O pouco pode se tornar abundante quando dado com amor. 2. O medo e a escassez não devem determinar nossas escolhas, mas nossa fé sim. 3. A dor pode se transformar em propósito e cada ato de entrega se torna testemunho eterno. 4. A coragem e a fé são recompensadas de maneiras que só Deus pode realizar. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. A viúva ofertante nos mostra que dar de coração é um ato de fé que transcende a escassez, a dor e a solidão. Ela transformou seu pouco em um milagre visível e um legado espiritual eterno. Mulheres, mesmo que suas mãos pareçam vazias, mesmo que suas lágrimas pareçam silenciosas, o que você oferece a Deus com fé e coragem é valioso e poderoso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Hoje, Deus está olhando para você, assim como olhou para a viúva. Ele vê sua coragem, ele reconhece sua fé, ele valoriza sua entrega. O ato de confiar e dar de coração é o caminho para a verdadeira libertação emocional e espiritual. A fé que desafia o medo é a fé que transforma vidas, a sua e a de outros ao seu redor. O Senhor ama aquele que dá com alegria. 2 de Coríntios 9:7. E assim, mesmo na escassez, mesmo na dor, mesmo na perda, o coração que confia e entrega é o coração que experimenta a abundância de Deus. Talvez hoje você se sinta frágil ou insuficiente, mas Deus está olhando para sua coragem e fé silenciosa. Comente: "Eu confio no meu milagre", e declare que seu coração, mesmo no pouco, será multiplicado e usado para a glória de Deus. Até o nosso próximo vídeo.